Nessa videoaula, vamos ver a DT-FT, que é a transformada de Fourier para sinais a tempo discreto, que é uma representação de uma sequência a tempo discreto através da transformada de Fourier. Então, se a gente aplicar o operador F caligráfico de Fourier à sequência x de k, lembrar aqui que k é uma variável nos inteiros, porque a gente está falando de uma sequência a tempo discreto. O operador de Fourier aplicado a x de k nada mais é do que a transformada z, que a gente viu antes, associada à sequência x de k, avaliada para z igual a e elevado a j ômega. Lembrar que z, na transformada z, era uma variável complexa com raio r e fase ômega. Aqui a gente está fixando o raio r na avaliação da transformada z igual a 1. Então, é a avaliação da transformada z sobre a circunferência unitária. Então, a gente pode definir x grande de e elevado a j ômega, já que a gente está fazendo a avaliação de z igual a e elevado a j ômega, aqui no argumento de x de z. Então, x de e elevado a j ômega vai ser, por definição, o somatório para todo k nos inteiros de x de k, que multiplica e elevado a menos j ômega k. Lembrar que se aqui fosse z da transformada z, a transformada z de x de k seria o somatório em k de x de k, que multiplica z elevado a menos k. Como a gente está fazendo z igual a e elevado a j ômega, aqui fica e elevado a menos j ômega k. Há algumas notações possíveis para representar essa transformação de x de k em x de e elevado a j ômega. A gente pode dizer que x de e elevado a j ômega é a aplicação do operador de Fourier a x de k, e esse operador f realiza essa conta, esse somatório. E a gente pode denotar o par x de k e a função correspondente x grande de e elevado a j ômega através dessa notação. X de k elevado a x grande de e elevado a j ômega através do operador de Fourier. E a gente vai ver que existe uma transformação inversa que leva o x grande de e elevado a j ômega à sequência x de k. X grande de e elevado a j ômega é uma função dos reais nos complexos. A gente está considerando a variável independente aqui, o ômega, que é pertencente aos reais, e o valor de x grande é um valor complexo para cada ômega pertencente aos reais. Então, a variável independente aqui é o ômega real. A gente pode ver, por essa expressão, que o x de e elevado a j ômega nada mais é do que a projeção de x de k sobre uma função φ de k, e φ de k é igual a e elevado a j ômega k. Se a gente lembrar da definição de projeção, a projeção de x de k sobre φ de k nada mais é do que o somatório para todo k nos inteiros de x de k, que multiplica φ complexo conjugado de k, que seria o equivalente aqui em termos vetoriais a você fazer, se isso aqui fosse um vetor x e aqui fosse um vetor φ, o produto x por φ hermitiano, que seria o transposto conjugado. Como a gente não está lidando com vetores, a gente só faz a conjugação. E que resulta aqui na mesma expressão que a gente viu antes. Então, nota que o φ de k é uma sequência que é uma exponencial complexa com frequência ômega. Nota que o argumento da exponencial complexa é um ângulo, como k é tempo, é um indicador do tempo, um índice de tempo, o produto ômega vezes k é ângulo, logo ômega é a razão entre ângulo por tempo, ou ângulo por amostra, que tem uma conotação de frequência. O que acontece então se a projeção de x em φ de k for nula? Se a projeção for nula para uma determinada frequência ômega, isso quer dizer que x de k não contém componente oscilatória e elevado a j ômega k com essa frequência ômega, em radianos por amostra. Em outras palavras, x de k não oscila, com essa frequência ômega. Já se a projeção for não nula, para um determinado valor de ômega, isso indica que x de k contém componente que vai ser igual a módulo de x grande de e elevado a j ômega, que multiplica e elevado a j ômega k, ou seja, a componente e elevado a j ômega k está presente em x de k, mas foi modificada de uma magnitude unitária para uma magnitude módulo de e elevado a j ômega, ela está presente com essa magnitude, e
uma fase inicial, que é a fase ou argumento de x de e elevado a j ômega. Nota, como a gente falou aqui, o x é uma função, x grande é uma função dos reais nos complexos. Logo, tem módulo e fase na representação polar. O que a gente fez aqui foi separar módulo de x de e elevado a j ômega e a fase ou argumento de x de e elevado a j ômega. Aqui está o lembrete que essa notação ângulo, né, ou fase de x de e elevado a j ômega, é o argumento de x de e elevado a j ômega. Ou seja, o argumento aqui é o arco tangente da razão entre a parte imaginária de x de e elevado a j ômega pela parte real de x de e elevado a j ômega. Então a gente pode ver a transformada de Fourier de x de k, que é o x grande de e elevado a j ômega, como um indicador, né, da presença da componente e elevado a j ômega k na sequência x de k. Se a gente fizer, né, essa varredura para um subconjunto dos reais ômega, a gente consegue saber, né, se x de k contém ou não componentes exponenciais complexas com essas frequências ômega. Essa varredura de x de e elevado a j ômega para um subconjunto de valores ômega é o que a gente vai chamar de espectro de Fourier da sequência x de k, que nada mais é do que a chamada DTFT da sequência x de k. Então nota, né, que o resultado da projeção indica para a gente aqui qual é a magnitude da componente em relação à magnitude unitária e indica qual é o defasamento dessa componente em relação à componente e elevado a j ômega k, que tem uma fase inicial 0. A gente pode escrever, né, esse φ de k como sendo igual a e elevado a j ômega k mais uma fase nula. Tá? Então, essa componente tem fase inicial nula, mas pode ser que a componente presente em x de k apareça com uma fase diferente dessa fase nula. Então, essa informação de qual é a fase da componente presente em x em relação a essa fase nula está contida aqui nessa componente fase de x de e elevado a j ômega. Como a gente falou antes, o x de e elevado a j ômega é chamado de espectro de Fourier de x de k. A magnitude de x grande de e elevado a j ômega é chamada de magnitude do espectro de Fourier de x de k e a fase ou argumento de x grande de e elevado a j ômega é chamado de fase do espectro de Fourier de x de k. Tipicamente, a gente omite essa denominação de Fourier e simplesmente diz magnitude do espectro de x de k ou fase do espectro de x de k. Mas é importante lembrar que especificamente esse espectro é o chamado espectro de Fourier, definido como uma projeção da sequência x de k sobre uma função específica que é uma exponencial complexa com frequência ômega. Uma característica importante do espectro de Fourier de qualquer sequência x de k, com k aqui nos inteiros, ou seja, para qualquer sinal a tempo discreto, é que o espectro é uma função periódica, sempre, e o período vai ser 2π radianos por amostra. Isso é diferente do que a gente viu para o caso da CTFT, que era o espectro de Fourier para x de t, para um sinal em tempo real. A gente também definiu um espectro de Fourier para uma função em tempo contínuo, mas não necessariamente esse espectro era periódico. No caso aqui, para a sequência, o espectro é sempre periódico, com um período 2π radianos por amostra. Logo, a gente pode obter toda a informação que a gente quiser saber sobre o espectro de Fourier, analisando essa função sobre um período de 2π radianos por amostra. Tipicamente, ômega entre -π e π, mas qualquer intervalo de 2π radianos por amostra é suficiente para a gente caracterizar por completo o espectro de Fourier. Como é que fica a questão da existência ou convergência do espectro de Fourier, ou seja, de x grande de e elevado a j ômega? A gente viu que x de e elevado a j ômega é a avaliação da transformada z da sequência x de k sobre a circunferência unitária. Então, a condição necessária para que o espectro de Fourier de x de k convirja é que x de z seja absolutamente convergente para módulo de z igual a 1, ou seja convergente sobre a circunferência unitária. Lembrar que a gente definiu z como um número complexo dado por uma magnitude r maior ou igual a 0, que multiplica e elevado a j ômega, ômega que é a fase desse número complexo, ou argumento desse número complexo, na representação polar. E a gente define aqui o r, né, como a magnitude do z. E o que a gente viu antes sobre a convergência da transformada z?
E a gente viu que x de z converge e tem uma região de convergência RDC de x, que é dada por valores de z pertencentes aos complexos, tais que o somatório em k nos inteiros de módulo de x de k, r elevado a menos k, seja finito. Lembrar aqui que r nada mais é do que o módulo de z. Então, no nosso caso aqui, a gente está querendo verificar a convergência sobre a circunferência unitária. Então, basta fazer r igual a 1. Para r igual a 1, a gente tem que essa condição nada mais é do que o somatório para todo k nos inteiros de módulo de x de k menor do que infinito. Ou seja, o espectro de Fourier converge se o somatório para todo k nos inteiros de módulo x de k é finito, ou seja, x de k pertence ao espaço normado L1, ou seja, a norma 1 da sequência x de k é finita. Como a DTFT é baseada na transformada Z, vai haver uma DTFT inversa. A DTFT inversa vai levar o espectro de Fourier de volta para a sequência x de k. E a definição da DTFT inversa é a seguinte: x de k é igual a 1 sobre 2π, que multiplica a integral sobre um período de 2π radianos por amostra, qualquer escolha que você queira aqui para um intervalo de 2π radianos por amostra, de x grande de e elevado a j ômega, que multiplica e elevado a j ômega k d ômega. Na prática, a gente não vai resolver essa integral, pode se quiser, mas a gente vai usar a mesma ideia que a gente viu para inverter a transformada Z. A gente vai usar técnicas como expansão em frações parciais, usar propriedades da transformada Z, ou no caso da DTFT, e tabelas de pares comuns que a gente vai ver mais tarde. Então, na prática, a gente vai decompor essa x de e elevado a j ômega em funções mais simples, né, e fazer a inversão por inspeção usando propriedades e tabela de pares comuns e usando ferramentas como a gente viu antes da expansão em frações parciais. A gente fez a expansão em frações parciais para a transformada Z, mas aqui, no caso, é só você substituir o Z por e elevado a j ômega e está resolvido o problema. Então, para resumir, a representação de Fourier da sequência x de k é dada por um par de equações. A primeira equação é a equação chamada de síntese, que é a expansão de x de k em termos, né, de uma combinação linear de exponenciais complexas, ou seja, x de k vai ser 1 sobre 2π. Da integral aqui eu já estou escrevendo entre menos π e π, ou seja, um intervalo de 2π radianos por amostra, de x de e elevado a j ômega, que multiplica e elevado a j ômega k d ômega, essa chamada equação de síntese. E para essa representação de x, quem é o x grande e elevado a j ômega? O x grande e elevado a j ômega é igual ao somatório para todo k nos inteiros de x de k, que multiplica e elevado a menos j ômega k. Essa é a chamada equação de análise. Aqui é importante verificar que a equação de síntese só faz sentido se a gente definir a equação de análise. Então, é um par de equações que define a representação de Fourier de x de k. Esse termo equação de análise vem do fato de a gente conseguir, através dessa equação e através da análise aqui do módulo e da fase de x grande e elevado a j ômega, saber se x de k contém componentes do tipo e elevado a j ômega k com determinadas frequências ômega, com quais magnitudes e com quais fases iniciais. Então, daí nome equação de análise. Note que essa integral nada mais faz do que fazer uma combinação linear, de exponenciais complexas a tempo discreto, e elevado a j ômega k, com pesos que são x grande e elevado a j ômega. Então, essa combinação linear de exponenciais, no caso aqui é uma combinação linear de infinitos exponenciais, com esses pesos x de elevado a j ômega, com esse fator de normalização, reconstroem aqui a sequência x de k. Daí o nome equação de síntese. Vamos ver as propriedades da DTFT que serão similares àquelas da transformada Z. Em termos de notação, a gente tem a sequência x1 de k, que é levada pela transformada de Fourier ao espectro x1 de e elevado a j ômega, no caso aqui de uma sequência x1. Mesma coisa para uma sequência x2 de k, sequência no tempo discreto, vai ser levada pelo operador de Fourier ao espectro x2 de e elevado a j ômega. E a gente vai considerar que tanto x1 quanto x2 de e elevado a j ômega são convergentes. A primeira propriedade é de linearidade.
Se a gente construir uma sequência x3 como uma combinação linear de x1 de k e x2 de k, ou seja, x3 de k é A que multiplica x1 de k, mais B que multiplica x2 de k, e aplicar a transformada de Fourier a dtft a x3, isso vai produzir um espectro x3 de e elevado a j ômega, que vai ser igual a A que multiplica x1 de e elevado a j ômega, mais B x2 de e elevado a j ômega. No caso aqui, A e B são escalares e podem ser complexos. Isso aqui é similar à propriedade de linearidade que a gente viu para a transformada Z, só substituindo aqui o Z por e elevado a j ômega. Propriedade de deslocamento temporal em K. K aqui é o nosso índice de tempo. Se a gente construir uma sequência x2 de k como x1 de k menos k0, ou seja, é a sequência x1 atrasada de k0, vamos supor que um k0 maior ou igual a zero, e se a gente aplicar a transformada de Fourier a x2 de k, isso vai resultar num espectro x2 de e elevado a j ômega, que é igual a e elevado a menos j ômega, que multiplica k0, que multiplica o espectro x1 de e elevado a j ômega. Novamente, isso aqui sai diretamente da propriedade da transformada Z associada ao deslocamento temporal, à translação temporal. Deslocamento frequencial no domínio ômega. Se a gente construir um x2 de k como sendo igual a e elevado a j ômega 0k, que multiplica x1 de k, a gente pode ver isso aqui como uma modulação, né, de x1 de k, já que essa exponencial complexa tem frequência única, ômega 0, e aplicar a transformada de Fourier a x2 de k, isso vai produzir o espectro x2 de e elevado a j ômega, que vai ser igual a x1 de e elevado a j, que multiplica ômega menos ômega 0. Ou seja, a gente vai deslocar o espectro de x1 de ômega 0 na frequência. Daí o nome deslocamento frequencial. Então, esse deslocamento de ômega 0 no espectro de x1 é dado no tempo pela multiplicação de x1 de k por essa exponencial complexa. Daí o nome modulação. Nota que a gente pode escrever esse deslocamento na frequência como sendo dado por x1 de e elevado a j ômega, convoluído no domínio frequencial por delta de Dirac, ômega menos ômega 0. O efeito dessa convolução é substituir o ômega por ômega menos ômega 0. Então, eu estou deslocando na frequência. Propriedade de diferenciação na frequência. Se a gente construir a sequência x2 de k como x1 de k multiplicada por k e aplicar a transformada de Fourier a x2, isso vai produzir o espectro x2 de e elevado a j ômega, que vai ser igual a menos j da derivada em relação a ômega de x1 de e elevado a j ômega. Lembrar que j aqui é a unidade imaginária. Então, a gente tem a relação entre a derivação do espectro no domínio da frequência e o que acontece no tempo, a multiplicação da sequência por uma rampa, multiplicação por k. É possível generalizar essa relação aqui para multiplicação por k ao quadrado, k ao cubo e assim por diante. O que vai acontecer aqui com a derivação no espectro? A gente vai aumentar a ordem da derivação aqui. Vocês façam isso em separado. Propriedade de reversão temporal. Se a gente construir x2 de k como x1 de menos k, ou seja, a gente está fazendo a reversão temporal de x1 centrada na origem, para k igual a zero, e aplicar o operador de Fourier a x2 de k, isso vai produzir o espectro x2 de e elevado a j ômega, que vai ser igual a x1 de e elevado a menos j ômega, isso no caso de x1 ser de valores complexos, ou vai produzir x2 de e elevado a j ômega como x1 complexo conjugado de e elevado a j ômega, se o x1 for de valores reais. A demonstração dessas propriedades é trivial. Propriedade de conjugação complexa. x2 de k é igual a x1 complexo conjugado, denotado aqui por asterisco, de k. Se a gente aplicar a transformada de Fourier a x2 de k, isso vai gerar um espectro x2 de e elevado a j ômega, que é igual a x1 complexo conjugado de e elevado a j ômega. Propriedade de convolução no tempo. Se a gente construir x3 de k como a convolução linear entre x1 e x2 em k e aplicar a transformada de Fourier a x3 de k, isso vai produzir o espectro x3 de e elevado a j ômega, que é igual a x1 de e elevado a j ômega, que multiplica x2 de e elevado a j ômega.
particularização do que a gente viu para a transformada Z. Convolução no tempo de duas sequências resulta no produto das transformadas Z das respectivas sequências. Aqui a gente está só substituindo o Z por E elevado a J ômega. Propriedade de multiplicação no tempo é multiplicação aqui feita ponto a ponto. Tá? Se a gente construir x3 de k como x1 de k, que multiplica x2 de k, e fizer esse produto aqui ponto a ponto, k a k, e aplicar a transformada de Fourier a x3, isso vai produzir um espectro x3 de E elevado a J ômega, que vai ser igual a 1 sobre 2π da convolução no domínio espectral em ômega entre os espectros x1 e x2 em ômega. Ou seja, isso vai ser 1 sobre 2π da integral de convolução sobre um período 2π, tipicamente aqui entre menos π e π, de x1 de E elevado a J θ, θ aqui é uma variável auxiliar, que multiplica x2 de E elevado a J ômega menos θ dθ. Definição da integral de convolução entre duas funções com variável independente pertencente aos reais. Nota que essa integral aqui só precisa ser feita no intervalo de 2π radianos por amostra, porque as funções aqui envolvidas são periódicas com período 2π. Então notem aqui a dualidade, né? Convolução no tempo implica na multiplicação dos espectros, multiplicação no tempo implica na convolução dos espectros. Teorema de Parseval. O que diz o teorema de Parseval? O somatório em K de x1 de K, que multiplica x2, complexo conjugado de K, é igual a 1 sobre 2π da integral sobre um período 2π de x1 de E elevado a J ômega, que multiplica x2, complexo conjugado de E elevado a J ômega, d ômega. No caso aqui de x1 igual a x2, esse produto x1 que multiplica x1 complexo conjugado nada mais é do que um módulo ao quadrado de x1 de K. Esse somatório em K do módulo ao quadrado de x1 de K nada mais é do que a norma 2 ao quadrado de x1, que a gente definiu como a energia da sequência x1. Isso vai ser igual, ao lado direito aqui, x1 de E elevado a J ômega, que multiplica x1 complexo conjugado de E elevado a J ômega, nada mais é do que um módulo ao quadrado de x1 de E elevado a J ômega. Então, vai ser igual a 1 sobre 2π da integral sobre um intervalo de 2π radianos por amostra do módulo ao quadrado de x1 de E elevado a J ômega, d ômega. Então, a gente pode calcular a energia do sinal no tempo e, alternativamente, calcular a energia do sinal no domínio frequencial, fazendo essa integral que, pelo fato do espectro ser periódico com período 2π, só precisa ser feita sobre um intervalo de 2π radianos por amostra. Então, o teorema de Parseval, no caso de x1 igual a x2, tem a ver com a chamada conservação da energia. A energia do sinal no tempo corresponde à mesma energia do sinal no domínio espectral. Agora vamos ver propriedades de simetria do espectro. Em termos de notação, novamente, o par x de k é elevado ao espectro x grande E elevado a J ômega, através do operador de Fourier e vice-versa. A gente vai denotar como subscrito E, aqui, por exemplo, xe de k, como a parte simétrico conjugada de x de k. A gente viu isso em videoaula anterior. O que significa parte simétrico conjugada de uma função? Se uma função é dita simétrico conjugada, xe de k é igual a xe complexo conjugado de menos k. Isso aqui vale para sinais a tempo discreto, para sinais a tempo contínuo. Se fosse uma função f de t, por exemplo, quem seria a parte simétrico conjugada de f de t? Seria fe de t igual a fe complexo conjugado de menos t. Tá? Ou seja, a parte simétrico conjugada satisfaz a essa relação, é isso que eu quero dizer. E a parte antissimétrico conjugada de x de k, eu vou denotar por xo de k. Esse e aqui tem a ver com par, tá? Even do inglês, e o o aqui tem a ver com ímpar, odd do inglês. Então, a parte antissimétrico conjugada de x de k, que eu vou denotar por xo de k, é tal que satisfaz essa relação, ou seja, xo de k é igual a menos xo complexo conjugado de menos k. Novamente, a parte antissimétrica conjugada de uma função qualquer, tempo discreto ou tempo contínuo, vai satisfazer essa relação aqui, independentemente de k ser em tempo discreto ou k ser em tempo contínuo. Nota que se a gente estiver tratando de um espectro de Fourier, vai valer a mesma coisa em termos da
parte antissimétrico conjugada da função ou da parte simétrico conjugada da função. E quem é essa parte simétrico conjugada de x de k? Xe de k é dada por meio que multiplica x de k mais x complexo conjugado de menos k. E a parte antissimétrico conjugada é dada por meio que multiplica x de k menos x complexo conjugado de menos k. E lembrar que x de k pode ser expandido como a soma de xe de k mais xo de k. Mesma coisa vai valer para as partes simétrico conjugada e antissimétrico conjugada dos espectros. Então, quem é a parte simétrico conjugada do espectro x de e elevado a j ômega? Vai ser um xz de e elevado a j ômega. E vai satisfazer essa relação aqui. Xe de e elevado a j ômega é igual a xe complexo conjugado de e elevado a menos j ômega. E no caso aqui da parte antissimétrico conjugada do espectro x de e elevado a j ômega, é o xo de e elevado a j ômega que satisfaz essa relação. Xo de e elevado a j ômega é igual a menos xo complexo conjugado de e elevado a menos j ômega. Como a gente viu aqui no caso de x pequeno, né? O xz de e elevado a j ômega é igual a meio de x de e elevado a j ômega mais x complexo conjugado de e elevado a menos j ômega. E o xo de e elevado a j ômega é igual a meio que multiplica x de e elevado a j ômega menos x complexo conjugado de e elevado a menos j ômega. Então isso aqui define para a gente a nomenclatura que a gente vai usar para elencar as propriedades de simetria do espectro de Fourier de x de k. Então vamos agora especificamente ver as propriedades de simetria da DTFT usando as notações que a gente definiu antes. Se a gente aplicar o operador de Fourier à parte real de x de k, isso vai produzir para a gente xz de e elevado a j ômega, ou seja, a parte simétrico conjugada do espectro de Fourier. Se a gente aplicar o operador de Fourier a j que multiplica a parte imaginária de x de k, a gente vai obter a parte antissimétrico conjugada do espectro de Fourier de x de k. Se a gente aplicar a transformada de Fourier a xz de k, ou seja, a parte simétrico conjugada da sequência, a gente vai obter a parte real do espectro de Fourier da sequência, que a gente vai denotar aqui de x subscrito R maiúsculo de e elevado a j ômega. Se a gente aplicar o operador de Fourier à parte antissimétrico conjugada da sequência, ou seja, xo de k, a gente vai obter como resultado j que multiplica a parte imaginária do espectro de Fourier da sequência, que a gente vai denotar aqui, essa parte imaginária, por x subscrito I maiúsculo de e elevado a j ômega. Note a dualidade aqui, né? Parte real da sequência elevada à parte simétrico conjugada do espectro e a parte simétrico conjugada da sequência elevada à parte real do espectro. E a mesma dualidade é vista aqui para a parte imaginária e a parte antissimétrico conjugada, né? Da sequência para o espectro e do espectro para a sequência. No caso aqui de x de k ser uma sequência de valores reais e com o espectro associado x grande de e elevado a j ômega, só nessa direção. Se x é real, então só vale nesse sentido, não na volta. Se x é de valores reais, então x de e elevado a j ômega é igual a x complexo conjugado de e elevado a menos j ômega, ou seja, o espectro de Fourier é simétrico conjugado, no caso x de k de valores reais. Xr de e elevado a j ômega é igual a xr de e elevado a menos j ômega, ou seja, o xr a gente definiu aqui como a parte real do espectro. A parte real do espectro é uma função par. Xi de e elevado a j ômega é igual a menos xi de e elevado a menos j ômega, ou seja, a parte imaginária do espectro, que a gente definiu como xi de e elevado a j ômega, é uma função ímpar. Módulo de x de e elevado a j ômega é igual a módulo de x de e elevado a menos j ômega, ou seja, um módulo do espectro, a magnitude do espectro é uma função par, e a fase do espectro é uma função ímpar. Então isso resume as propriedades de simetria da DTFT. Essas propriedades são mais utilizadas quando a gente vê a DFT, que é a discretização da DTFT. Nota que o espectro de Fourier de uma sequência é uma função
num domínio contínuo, ômega, que pertence aos reais. A gente não consegue trabalhar isso no computador. A DFT é a discretização desse ômega, que a gente só precisa saber no intervalo de 2π radianos por amostra, em n partes iguais. Quando a gente discretiza essa função em n partes iguais, no intervalo de 2π, a gente produz a chamada DFT. E existem algoritmos rápidos para calcular a DFT, que constituem uma família chamada de FFT, chamada rápida de Fourier de uma sequência. Então a gente não vai ver DFT nesse curso, nem FFT, isso é parte do curso de processamento de sinais. Vou colocar um link na descrição do vídeo para esse material, para videoaula de outro curso. Mas tipicamente essas propriedades de simetria são úteis para você otimizar o cálculo da DFT de sequências e dessa forma poupar o número de multiplicações complexas ou adições complexas necessárias para a gente calcular a DFT de uma sequência, ou seja, a transformada de Fourier discretizada de uma sequência. Vamos ver agora a DFT de sinais básicos. A gente começa com delta de Kronecker, que a gente definiu antes, né? Delta de K como 1 para K igual a 0, ou quando o argumento do delta é igual a 0, e 0 caso contrário. Se a gente aplicar o operador de Fourier a delta de K, usando a definição, isso vai ser o somatório para todo K nos inteiros, de delta de K, que multiplica e elevado a menos j ômega k. Nota, a gente tem um delta aqui dentro do somatório, e o delta só vale 1 quando K é igual a 0, então esse somatório só vai ter uma parcela, que vai ser quando K for igual a 0. Isso vai ser igual então a delta de 0, que multiplica e elevado a menos j ômega k, então K aqui vai ser igual a 0, elevado a menos j ômega 0, isso vai ser igual a 1, né? Delta de 0 é igual a 1 e elevado a 0 também é igual a 1. Isso vai valer para todo o ômega pertencente aos reais. Então a gente observa aqui, né, que a função mais concentrada no tempo, apenas uma amostra não nula, produz um espectro de Fourier que é constante para todos os valores de ômega. O delta de Kronecker produz um espectro que é o mais espalhado na frequência. Nota que para todo valor de ômega, suponha aqui um intervalo de 2π, todas as frequências têm magnitude unitária, ou seja, o delta de Kronecker é um sinal que para todo ômega pertencente a R tem exponencial complexo com magnitude unitária. Em seguida a gente vê o patamar constante unitário, ou seja, a gente vai definir a sequência x de k igual a 1 para todo k pertencente aos inteiros. De cara a gente vê que essa sequência não vai ter espectro de Fourier, porque essa sequência não é absolutamente somável. Se a gente escrever o espectro de Fourier x de elevado a j ômega pela definição, vai ser igual a somatório em k nos inteiros de 1, que é o x de k, que multiplica e elevado a menos j ômega k. Isso vai ser igual a somatório em k de e elevado a menos j ômega, entre parênteses, elevado a k. Para ômega igual a 0, por exemplo, isso é igual a 1, 1 elevado a k, que é igual a 1, diverge. Se a gente pensar em termos de uma PG, para k maior ou igual a 0, por exemplo, separar o somatório em duas partes, né? Parte de k negativo e k positivo. Para k positivo, maior ou igual a 0, isso aqui é o somatório de termos de uma PG, e o módulo de e elevado a menos j ômega é igual a 1, né? Logo, só a parte positiva de k aqui já é suficiente para divergir esse somatório. Então, o espectro desse sinal não existe como função convergente. De fato, a gente pode lembrar do que a gente viu para a transformada Z de uma sequência x de k. No caso de x de k igual a 1, a gente pode escrever 1 como sendo o de menos k menos 1, é o degrau unitário que vai para a esquerda, né? Mais o de k. Lembrar que o de k é o degrau unitário que a gente definiu como sendo igual a 1 para k maior ou igual a 0 e 0 para k menor que 0. Se a gente aplicar a transformada Z a essas duas parcelas, a gente vai encontrar o x de z associado ao x de k. Por consulta à tabela de pares comuns, a gente verifica que u de menos k menos 1 tem transformada z menos 1 dividido por 1 menos z inverso, com região de convergência módulo de z menor do que 1. Por quê? Porque o denominador tem um polo em z igual a 1 e u de menos k menos 1 é a sequência lateral esquerda. Então, a região de convergência é do polo para a origem, né? Então, é módulo de z menor do que 1. E o de k, se a gente consultar a tabela de pares comuns, a gente descobre que vai ter transformada z1 dividido por 1 menos z inverso. Aqui a gente vê novamente que tem um polo também em z igual a 1. E como o de k é uma sequência unilateral direita, a região de convergência vai ser
do polo para fora, ou seja, vai ser módulo de z maior do que 1. A própria expressão algébrica dessa transformada z igual a zero, que é menos 1 mais 1, 0, dividido por 1 menos z inverso, que é 0. E no mais, essas duas regiões de convergência não têm interseção, a interseção é nula. Então, nem a transformada z da sequência existe. A RDC é vazia. Logo, como a região de convergência é vazia, né, a transformada não converge sobre a circunferência unitária, logo o espectro de Fourier dessa sequência também não existe, ou não converge. Vamos ver se existe ou não o espectro de Fourier do degrau unitário, que a gente definiu antes. Se a gente aplicar a transformada z, usando a tabela de pares comuns, a gente verifica que o U de z vai ser 1 sobre 1 menos z inverso, e a RDC de U é z nos complexos com um módulo de z maior do que 1, estritamente maior do que 1. Ou seja, a RDC de U não contém a circunferência unitária, logo, não existe o espectro associado a U de z, né? Que seria melhor a gente escrever ao invés de x de z, né? Então aqui seria melhor a gente escrever U. O espectro U de E elevado a J mega diverge ou não existe. Novamente, a gente poderia de cara dizer que o espectro não existe porque o de K, dessa forma definida, não é uma sequência absolutamente somável. Logo, U de E elevado a J mega diverge. Outro caso é o caso da exponencial complexa. Vamos definir x de k como e elevado a j ômega zero que multiplica k. Uma exponencial complexa com frequência ômega zero. Da mesma forma que a gente viu antes, para o caso da sequência do patamar constante unitário, a gente pode escrever esse x de k como sendo e elevado a j ômega zero k, que multiplica u de menos k menos 1, mais e elevado a j ômega zero k, que multiplica u de k. Nota que a gente não está restringindo o suporte temporal aqui da exponencial complexa. Esse k aqui é varrido para todos os valores inteiros, ou seja, isso aqui para k pertencente a z. E vamos chamar e elevado a j ômega zero de a, só para simplificar aqui a notação. Então, se a gente consultar a tabela de pares comuns da transformada z, a gente obtém, né? Isso aqui vai ser a elevado a k, que multiplica u de menos k menos 1, mais a elevado a k, que multiplica u de k. E a transformada z da sequência x de k vai ser menos 1 dividido por 1 menos a z inverso, mais 1 dividido por 1 menos a z inverso. A expressão algébrica vai ser igual a zero, porque você tem menos 1 mais 1 dividido pelo mesmo denominador. E no mais, a primeira parcela tem um polo em z igual a a, e é uma sequência lateral esquerda, então a região de convergência é z nos complexos, com módulo de z menor do que módulo de a. A segunda parcela também tem um denominador com um polo em z igual a a, mas como o de k é uma sequência lateral direita, a região de convergência é de módulo de z maior do que módulo de a. Logo, né, não há interseção entre essas duas regiões de convergência, né, então a transformada z dessa sequência x de k não existe. A região de convergência é vazia, logo não existe espectro de Fourier para a exponencial complexa. Então a gente está verificando aqui uma série de sinais elementares básicos que não têm espectro de Fourier, tipicamente associados aqui a sinais que são periódicos, né? Caso da sequência de patamar constante é um sinal periódico, um período unitário, né? Esse sinal aqui pode ser periódico dependendo do valor de ômega zero ser um racional de π, como a gente viu na classificação de sequências, né, em vídeo aula anterior. E se x de k exponencial complexa assim definida não tem espectro de Fourier, função cosseno também não vai ter. Porque se a gente definir x de k como cosseno de ômega zero k, uma função cossenoidal, a gente pode escrever o cosseno de um determinado ângulo aqui, ômega zero k, como meio de e elevado a j ômega zero k mais meio de e elevado a menos j ômega zero k. Essa parcela que não tem espectro de Fourier, muito menos essa aqui. Isso aqui é só trocar o ômega zero por menos ômega zero. É mesmo exponencial complexa com frequência negativa. Então, nenhuma delas tem espectro de Fourier, logo, a combinação linear das duas também não vai ter espectro de Fourier. Cosseno de ômega zero k não tem espectro de Fourier porque a transformada z dessa sequência tem polos sobre a circunferência unitária, com raio unitário e ângulos aqui mais ou menos ômega zero, né, dois polos, e se tem polos sobre a circunferência unitária, um polo aqui é um valor que zero o denominador, então
o x de z explode, né? Diverge, né? Então o espectro de Fourier não existe, é divergente. Então a gente tem casos aqui de funções cossenoidais, mesma coisa para função senoidal, que pode ser escrita também como uma combinação linear de exponenciais complexos, também não tem espectro de Fourier. Então a gente começa a ver uma limitação importante aqui, se a gente usar a definição estrita da transformada de Fourier como aquela série de potências sendo absolutamente somável. E, naturalmente, é desejável que a gente tenha alguma representação de Fourier para exponencial complexa, para funções oscilatórias como seno e cosseno, né? A gente vai usar o mesmo recurso que a gente utilizou no caso do espectro de Fourier de sinais a tempo contínuo. Se a gente estiver avaliando a transformada de Laplace, né, sobre o eixo imaginário e passar por um polo, a gente vai representar essa divergência por um delta de Dirac na representação frequencial. Mesma coisa aqui. A gente está fazendo a avaliação da x de z, z igual a e elevado a j ômega, ou seja, sobre a circunferência unitária, raio unitário. Se a gente tiver polo de x de z sobre a circunferência unitária, a avaliação vai passar por um polo e vai causar a divergência da representação. Aí a gente contorna essa divergência representando essa avaliação sobre um polo através de um delta de Dirac. Então, como é que fica o espectro de Fourier de x de k quando a x de z associada a x de k tem polos sobre a circunferência unitária? A gente viu que o espectro diverge, porque a gente está fazendo a avaliação sobre a circunferência unitária e há polos sobre a circunferência unitária. Lembrar que polo é uma raiz do denominador de x de z. Então você tem um zero no denominador e a transformada diverge quando avaliada sobre um polo. Lembrar que a gente definiu as propriedades da região de convergência de x de z. A região de convergência, a RDC, de x de z não pode conter nenhum polo. Então, como é que a gente vai lidar com essa questão? A gente vai representar a avaliação de x de e elevado a j ômega do espectro de x de k sobre um polo em z igual a e elevado a j ômega zero, ou seja, um polo com raio unitário, então está sobre a circunferência unitária, e com ângulo ômega zero, por delta de ômega menos ômega zero, na representação espectral aqui, nessa função de ômega. Lembrar que isso aqui é um delta de Dirac, que ômega aqui é um valor real. Então vamos revisitar o caso do patamar unitário, x de k igual a 1 para todo k nos inteiros. A gente viu que as parcelas da transformada z dessa x de k, ambas tinham polos em z igual a 1, e a gente pode escrever z igual a 1 como e elevado a j ômega zero, com ômega zero igual a zero. Aqui a gente está considerando a faixa de ômega entre menos π e π, porque se a gente considerar outra faixa de ômega zero, ou ômega zero nos reais, a gente pode escrever 1 aqui como e elevado a j2π, e elevado a j4π, e elevado a j qualquer múltiplo inteiro de 2π. Mas para ficar mais fechado, a gente vai considerar essa faixa aqui entre menos π e π. Essa questão aqui ilustra para a gente a periodicidade, né, do espectro de Fourier de uma sequência com período 2π. Muito bem. Quem é, então, o espectro de Fourier dado pela definição? É o somatório para todo k nos inteiros de 1, que é o x de k, que multiplica e elevado a menos j ômega k. Bem, agora, seguindo essa proposta de representação, a gente faz o seguinte. Já que o polo está em z igual a 1, ou seja, o raio unitário e frequência ômega zero igual a zero, a gente vai propor o espectro x de elevado a j ômega como c, constante c, que multiplica delta de ômega menos ômega zero, e como ômega zero é igual a zero, a gente vai propor o espectro como c que multiplica delta de ômega, e nos resta agora calcular o valor de c. Como é que a gente obtém o valor de c? Da equação de síntese, a gente escreve x de k como 1 sobre 2π da integral sobre um período 2π, eu vou escolher aqui entre menos π e π, de x de e elevado a j ômega, que multiplica e elevado a j ômega k d ômega. Vou substituir o x de e elevado a j ômega pela proposta que a gente fez, que é c delta de ômega. Então, x de k vai ser 1 sobre 2π, da integral entre menos π e π, de c, que multiplica delta de ômega, que multiplica e elevado a j ômega k d ômega. Ora, a gente tem um delta de ômega no integrando. Logo, para todo ômega diferente de zero, delta de ômega é igual a zero. Então, a gente pode avaliar e elevado a j ômega k para ômega igual a zero. Daí a gente vai ter c dividido por 2π, da integral entre menos π e π, de
E elevado a j 0 vezes k, 0 aqui porque o delta é nulo para qualquer valor de ômega diferente de 0, delta de ômega d ômega. E a integral de menos π até π de delta de ômega d ômega é igual a 1, que a gente viu pela definição do próprio delta de Dirac. Esse termo aqui é igual a 1, e elevado a 0 é igual a 1, então essa expressão se reduz a c dividido por 2π. Ora, eu quero que o x de k seja igual a 1. Então, c sobre 2π tem que ser igual a 1, o que implica que c tem que ser igual a 2π. Daí a gente chega a uma representação alternativa para o espectro de Fourier de x de k igual a 1, que é x de e elevado a j ômega igual a 2π, que multiplica delta de ômega. Isso para ômega entre menos π e π. Se a gente quiser generalizar essa expressão considerando a periodicidade com o período 2π do espectro de Fourier, a gente pode escrever o espectro de x de k igual a 1 como 2π que multiplica o somatório em R de delta de ômega mais 2π que multiplica R. Esse somatório aqui dá conta da periodicidade de x de e elevado a j ômega com o período 2π. Ou seja, esse delta centrado em ômega igual a 0 vai se repetir de 2π em 2π, em múltiplos inteiros de 2π. Então, se a gente fizer aqui um gráfico do espectro x de e elevado a j ômega em função de ômega, dado aqui em radianos por amostra, a gente vai ter um delta centrado em 0, entre menos π e π, que foi essa expressão que a gente encontrou aqui, com área, entre aspas, aqui do delta igual a 2π, só que a periodicidade com o período 2π do espectro requer, né, que esse delta apareça aqui em múltiplos inteiros de 2π. 2π, menos 2π e assim por diante. Então a gente coloca esses 3 pontinhos para lembrar que esse espectro se repete com esse padrão de repetição de 2π em 2π. Então, a gente tem uma representação aqui usando deltas de Dirac para o espectro de Fourier de x de k igual a 1. Nota que essa representação aqui abriu mão do critério de x de e elevado a j ômega ser absolutamente convergente. Vamos agora revisitar a exponencial complexa x de k é igual a e elevado a j ômega 0 k. Como a gente viu antes, as parcelas da transformada z dessa x de k têm ambas polos em z igual a e elevado a j ômega 0, ou seja, raio unitário e fase ômega 0. Como o raio é unitário, o polo está sobre a circunferência unitária e, rigorosamente falando, o espectro de Fourier de x de k diverge. A gente vai usar uma representação espectral em que a divergência é representada por delta de Dirac, centrada na localização do polo, em ômega 0. Muito bem, quem é o espectro de Fourier da exponencial complexa usando a definição? Vai ser o somatório para k nos inteiros de x de k, que é e elevado a j ômega 0 k, que multiplica e elevado a menos j ômega k, que a gente pode, combinando essas duas exponenciais, escrever como somatório em k nos inteiros de e elevado a menos j, que multiplica entre parênteses ômega menos ômega 0, que multiplica k. Aqui a gente pode escrever ômega menos ômega 0 como θ, e a expressão se reduz a somatório em k de 1, que multiplica e elevado a menos j θk. Ora, essa expressão nada mais é do que o espectro de Fourier da sequência patamar constante unitário, na variável θ, que a gente viu antes que tem espectro de Fourier, representado por delta de Dirac, igual a 2π que multiplica delta de θ. Substituindo aqui o θ por ômega menos ômega 0, a gente obtém o espectro de Fourier da exponencial complexa como 2π que multiplica delta de ômega menos ômega 0, que é compatível com a proposta que a gente fez de representar a variação de x de z sobre a circunferência, passando por um polo com fase ômega 0 e raio unitário, através de delta de Dirac centrado em ômega 0, que é o que acontece aqui. Isso vale para ômega entre menos π e π. Considerando a periodicidade com período 2π do espectro de Fourier de qualquer sequência, a gente pode escrever o espectro da sequência x de k exponencial complexa igual a e elevado a j ômega 0 k, como sendo igual a 2π que multiplica o somatório em R de delta de ômega menos ômega 0 mais 2π que multiplica R. Então esse somatório dá conta da repetição desse padrão que ocorre entre menos π e π, ou seja, um padrão que ocorre com intervalo de 2π centrado em 0, em múltiplos inteiros
de 2π. Muito bem. O que acontece se a gente tiver, além da frequência ω0, uma fase inicial φ presente na exponencial complexa? Ou seja, o x de k vai ser e elevado a j, que multiplica entre parênteses ω0k mais uma fase inicial φ. Como é que a gente encontra o espectro de Fourier associado? A gente usa o mesmo procedimento que a gente fez antes. Escreve x de k representado pela equação de síntese, que vai ser 1 sobre 2π da integral entre menos π e π de c, que multiplica delta de ω menos ω0, que multiplica e elevado a j ω0k de ω. Essa aqui é a proposta que a gente está fazendo para o espectro exponencial complexo, e o que a gente quer encontrar é o valor de c. Quem vai ser o valor de c? Resolvendo essa integral, c sobre 2π da integral entre menos π e π, e aqui a gente tem um delta centrado em ω0 dentro do integrando. E o delta tem valor nulo para ω diferente de ω0, ou seja, essa função e elevado a j ω(k) vai ser avaliada apenas em ω igual a ω0. Isso vai ser c sobre 2π da integral entre menos π e π de e elevado a j ω0k, que multiplica delta de ω menos ω0 de ω. Isso aqui já não depende mais de ω, eu posso passar para a esquerda da integral, então isso vai ser c, que multiplica e elevado a j ω0k dividido por 2π, e a integral entre menos π e π de delta de ω menos ω0 de ω é igual a 1, como a gente viu pela definição do delta de Dirac. Então o x de k vai ser igual a c, que multiplica e elevado a j ω0k dividido por 2π. E para a gente forçar essa expressão c igual a essa expressão aqui, o c vai ter que ser igual a 2π, que a gente cancela aqui, né, 2π com 2π, e a gente tem que acrescentar aqui mais uma fase e elevado a jφ. Então, c vai ser 2π que multiplica e elevado a jφ, de modo que essa expressão passa a ser igual a essa expressão. No mais, considerando aqui a periodicidade com o período 2π do espectro de Fourier de qualquer sequência, a gente pode escrever o espectro de Fourier de x de k igual a e elevado a j ω0k mais φ, como sendo igual a 2π que multiplica e elevado a jφ, que multiplica um somatório em R de delta de ω menos ω0 mais 2πr. Então, esse somatório aqui em R nos inteiros, de delta de ω menos ω0 mais 2πr, faz com que tudo que aconteça entre menos π e π se repita aqui, centrado em múltiplos inteiros de 2π. Então esse é o espectro de Fourier, representado por deltas de Dirac, da exponencial complexa com frequência ω0 e com fase inicial φ. Bem, se a gente conseguiu encontrar um espectro para exponencial complexa, a gente consegue então escrever o espectro para funções seno e cosseno, porque seno e cosseno podem ser expressos como combinação linear de exponenciais complexas. Então, x de k dado por cosseno de ω0k mais φ, a gente pode escrever como meio de e elevado a j ω0k mais φ, mais meio de e elevado a menos j, entre parênteses, ω0k mais φ. Por propriedade de linearidade, considerando o espectro com a representação via delta de Dirac que a gente construiu antes, a gente consegue escrever o espectro dessa função cossenoidal como x de e elevado a jω, como π, né, porque a gente tem um fator meio aqui, que multiplica e elevado a jφ, que multiplica somatório em R de delta de ω menos ω0 mais 2πr. Então, essa parcela está associada a essa exponencial complexa. E essa parcela aqui vai ter essa parcela aqui correspondente no espectro, que vai ser π, que multiplica e elevado a menos jφ, que multiplica o somatório em R de delta de ω mais ω0 mais 2π, que multiplica R. Então, esse é o espectro da função cossenoidal representado via deltas de Dirac. Se a gente desenhar o espectro de Fourier, x de elevado a jω contra ω, a gente vê aqui, né, que no intervalo entre menos π e π, a gente tem dois deltas de Dirac, um centrado em ω0, com área, entre aspas, aqui, π, que multiplica e elevado a jφ, e em menos ω0, com a área π que multiplica e elevado a menos jφ, a gente vê que esse padrão de repetição aqui, que é tudo que acontece entre menos π e π, ou seja, tudo que acontece centrado em zero, vai acontecer centrado em múltiplos inteiros de 2π. Então, você vai ter esses mesmos deltas aqui centrados em 2π, 4π, menos 2π, menos 4π e assim por diante. Com as mesmas áreas, tá? Então, a gente tem a representação periódica de x de e elevado a jω. Na prática, a gente considera apenas um período aqui para caracterizar por completo o espectro.
O espectro do seno a gente obtém da mesma forma, né? Por linearidade, né? Então, se a gente tiver o x de k igual a seno de ômega 0k mais φ, e aplicar o operador de Fourier, a gente vai encontrar o espectro x de e elevado a j ômega, representado por deltas de Dirac, que vai ser π e elevado a j φ, somatório em R de delta de ômega menos ômega 0 mais 2πr. Como o seno é 1 sobre 2j, então vai ter um divisor por j aqui, né? Menos, porque o seno é 1 sobre 2j dessa exponencial, menos 1 sobre 2j que multiplica essa exponencial. Então vai ter um menos aqui de π dividido por j e elevado a menos j φ do somatório em R de delta de ômega mais ômega 0 mais 2πr. Então, esse aqui é o espectro do seno. Tá? Então, é aquela ideia que a gente viu, né? Para que servem os sinais básicos? Para a gente poder expandir esses sinais mais complicados através de sinais mais básicos. É o caso aqui da expansão do cosseno em termos de uma combinação linear de exponenciais complexa, idem para o seno. Agora a gente revisita o degrau unitário, o de k, que a gente definiu antes, que é igual a 1 para k maior ou igual a 0 e 0 para k menor que 0. Como é que a gente obtém uma representação para o espectro de U de k envolvendo delta de Dirac? A gente pode escrever o U de k como a soma de duas sequências, x1 de k mais x2 de k, x1 de k sendo igual a meio, logo nada mais é do que o patamar constante igual a meio, ao invés de igual a 1, e a gente obteve o espectro de um patamar constante igual a 1. Logo, o espectro de x1 de k a gente consegue obter simplesmente dividindo por 2 a expressão que a gente obteve lá para o x de k igual a 1. Muito bem, então o espectro de x1 de k, como a gente viu, vai ser x1 de e elevado a j ômega, que vai ser meio do espectro do patamar constante igual a 1, que a gente viu que era 2π, que multiplica somatório em R de delta de ômega mais 2πr, que vai ser igual aqui a π, que multiplica somatório em R de delta de ômega mais 2πr. Então, o espectro de x1 já está fechado. Nos resta, então, encontrar o espectro de x2, definido dessa forma. E aqui a gente verifica que o delta de k, quer dizer, o delta de Kronecker, é igual a x2 menos x2 de k menos 1. Se a gente aplicar o operador de Fourier a essa expressão, a gente viu que o delta de k tem espectro igual a 1. O espectro de x2 de k a gente escreve como x2 de e elevado a j ômega, menos, por propriedade de linearidade, continua igual a menos aqui, o espectro associado à versão atrasada de uma unidade de x2 de k, que a gente viu na lista de propriedades, que é igual a e elevado a menos j ômega, né, porque você tem um menos 1 aqui, que multiplica o espectro de x2 de k. Colocando o x2 de e elevado a j ômega em evidência, a gente tem x2 de e elevado a j ômega, que multiplica 1 menos e elevado a menos j ômega, e a gente obtém aqui o x2 de e elevado a j ômega como 1 dividido por 1 menos e elevado a menos j ômega, e aqui faltou um menos, né? Por linearidade, o espectro de U de k, que a gente pode denotar por U grande e elevado a j ômega, vai ser a soma do espectro de x1 de k e x2 de k. O espectro de x1 de k a gente obteve aqui, que vai ser π que multiplica somatório em R de delta de ômega mais 2πr, e o espectro de x2 de k é igual a x2 de e elevado a j ômega, que é igual a 1 dividido por 1 menos e elevado a menos j ômega. Então a gente obtém aqui uma representação espectral para o degrau unitário, que envolve delta de Dirac, e o delta de Dirac está centrado em ômega igual a 0. Esse 2πr com somatório aqui só replica esse padrão de 2π em 2π na frequência. Agora a gente lista uma tabela de pares comuns. A maioria dos sinais que a gente está mostrando aqui a gente já viu antes. Por exemplo, exponencial complexa, a gente já viu o espectro associado aqui em função de deltas de Dirac. Mesma coisa para o cosseno e para o seno. A gente viu também o delta de k, espectro associado, a versão atrasada do delta de k por k0.
exponencial complexa. Esse caso aqui, A elevado a K, o de K, nota aqui que o módulo de A tem que ser menor que 1 para a região de convergência conter a circunferência unitária. Uma sequência unilateral direita, né? Porque tem um U de K aqui. Aplicação direta da transformada Z para essa sequência, que é igual a 1 dividido por 1 menos A Z inverso, e substituição do Z inverso aqui por Z igual a E elevado a J ômega. A gente chega a essa expressão. A expressão para o espectro de U de K a gente acabou de ver. Aqui a gente tem a expressão para o espectro dessa sequência, que é A elevado a K, U de K, multiplicada por uma rampa. Novamente aqui, o modo natural em Z igual a A, né? Então, o módulo de A tem que ser menor do que 1 para que a transformada Z dessa sequência tenha região de convergência que inclua a circunferência unitária, e o espectro correspondente é dado pela transformada Z dessa sequência, substituindo o Z por E elevado a J ômega. Aqui a gente tem a relação entre um espectro que é seletivo na frequência, uma janela na frequência, ou seja, o espectro x de E elevado a J ômega é igual a 1 para módulo de ômega menor do que uma frequência ômega CC de corte, da frequência de corte, e 0 para módulo de ômega entre ômega C e π radianos por amostra. Está considerando aqui apenas a definição entre o intervalo menos π e π. Então, isso é uma janela retangular na frequência, com banda igual a 2 vezes ômega C. E no tempo a gente tem um x de k, que é um sinal senoidal dividido por π que multiplica k. Ou seja, a sequência seno de ômega k, normalizada aqui por π, tá? E cuja amplitude decai com k. E o dual disso, que é uma janela no tempo, né? O x de k é igual a 1 para k entre 0 e m grande, e 0 caso contrário. Isso tem um espectro dado por essa expressão aqui, a multiplicação dessas duas expressões aqui. E essa expressão definida entre menos π e π. A gente está vendo aqui o espectro de uma janela retangular no tempo, e isso aqui pode ter impacto quando a gente janela um sinal no tempo, o efeito espectral. A gente viu que se a gente tiver um sinal no tempo, um cosseno, por exemplo, que é um sinal periódico, se a gente janelar o sinal e zerar o sinal fora desse intervalo entre 0 e m, né, e mantiver só as amostras entre 0 e m, né, isso vai ter um impacto no espectro da sequência associada. Ou seja, o espectro da sequência janelada vai ser o espectro da sequência original convoluído com esse espectro da janela, pelas propriedades que a gente viu. De multiplicação no tempo implica convolução no domínio espectral. Então eu vou colocar um link para efeitos espectrais associados a janelamento no tempo. Essa tabela não é compreensível, mas eu coloquei aqui os principais pares comuns que tipicamente a gente precisa utilizar, ou que são úteis para a gente. Como a gente viu para o espectro de Fourier para sinais em tempo contínuo, também existe uma interpretação geométrica do espectro de Fourier em termos, né, da localização dos polos e zeros da transformada Z, x de Z, de x de k. A gente pode escrever o espectro de Fourier, já que a gente viu que x grande de E elevado a J ômega é uma função complexa, como um módulo de x de E elevado a J ômega que multiplica E elevado a J fase de ômega. A ideia dessa interpretação geométrica é a gente poder, a partir da localização dos polos e zeros, poder esboçar o módulo do espectro, ou a magnitude do espectro, e a fase do espectro, de uma forma aproximada. Pode-se mostrar que o módulo de x de E elevado a J ômega, avaliado num ponto específico ômega zero, é dado por um ganho g, que multiplica o produtório em I de dZi, dividido pelo produtório em N de dPn. dZi, respectivamente dPn, é a distância entre o zero ou polo finito, note aqui, finito, em Z igual a Zi, ou Z igual a Pn, no caso do polo, e o ponto de avaliação em ômega igual a ômega zero. Naturalmente, a gente sabe aqui que o raio, né, associado a esse ponto de avaliação é igual a 1, porque a avaliação é sempre feita aqui com Z igual a 1, que multiplica E elevado a J ômega, ou seja, o raio é igual a 1 na hora que a gente faz a avaliação de x de Z para Z igual a E elevado a J ômega. Então, a gente simplifica e diz que a gente está avaliando apenas aqui em ômega igual a ômega zero. Então, a gente está fazendo aqui o produto das distâncias entre os zeros e o ponto de avaliação sobre a circunferência unitária com fase ômega zero, e no denominador o produto das distâncias entre os polos e o ponto de avaliação com raio unitário e ângulo ômega zero.
Então o módulo vai ser proporcional a essa razão de produtos de distância. Daqui a gente vê que se a gente tiver um zero ZI sobre a circunferência unitária, vai haver um ômega zero aqui que vai coincidir com o ângulo desse zero em Z igual a ZI, né? E o D aqui, ZI, vai ser igual a zero. Então o produto aqui vai ser igual a zero e a magnitude do espectro vai a zero. Mesma coisa quando a gente tem um polo sobre a circunferência unitária. Polo em Z igual a Pn, com raio unitário e ângulo ômega n. Né? Quando a gente avaliar sobre ômega zero igual a ômega n, você vai ter uma distância nula, que a distância entre o polo e o ponto de avaliação é zero. Você zerou o denominador, logo a magnitude avaliada sobre o polo explode, né? Vai para mais infinito. Daí a gente representa, né, essa avaliação sobre o polo através de delta de Dirac, consistentemente com o que a gente viu antes. Dessa forma a gente consegue, né, esboçar a magnitude do espectro através da localização dos polos e zeros. Como é que fica a questão da fase? A fase θ de ômega avaliada num ômega igual a ômega zero vai ser um somatório em I de φ de ZI menos somatório em N de φ de Pn. Quem são esses φ de ZI e φ de Pn? φ de ZI, respectivamente φ de Pn, é o ângulo medido em sentido anti-horário entre o segmento de reta horizontal que começa no polo, respectivamente zero, em Z igual a ZI, respectivamente Z igual a Pn, no caso do polo, e se estende para a direita, e o segmento de reta que liga o zero ao polo em Z igual a ZI, respectivamente Z igual a Pn, e o ponto de avaliação em Z igual a 1, raio unitário I elevado a J ômega zero. Se a gente calcular esses ângulos, né, e fizer essa conta, a gente encontra, né, para cada ômega zero, né, uma estimativa aproximada aqui de qual é o θ, né, qual é o ângulo ou a fase associada a essa frequência ômega zero. Então, para fazer um esboço do módulo do espectro, como é que a gente faz? Da fórmula que a gente viu, que é um produtório de distâncias entre os zeros e o ponto de avaliação, dividido pelo produtório de distâncias entre os polos e o ponto de avaliação, a gente conclui o seguinte, que zeros, respectivamente polos, próximos à circunferência unitária, importante aqui, próximos à circunferência unitária, ou seja, em Z igual a um R próximo à circunferência unitária, próximo de 1, que multiplica I elevado a J ômega 1 com fase ômega 1, reduzem no caso dos zeros e aumentam no caso dos polos a magnitude de x de I elevado a J ômega no entorno dessa frequência ômega igual a ômega 1. Então suponha que a gente tem aqui um diagrama de polos e zeros, está aqui a circunferência unitária, origem zero, raio unitário, a gente tenha polos presentes aqui, um polo real, um polo complexo, um zero complexo e um outro zero complexo aqui, dois polos e dois zeros. A gente está fazendo a avaliação, né, sobre a circunferência unitária. Então, ômega igual a zero, está aqui em Z igual a 1, né? A gente vai caminhando aqui com ômega positivo, ômega igual a π sobre 2, ômega igual a π. Pode caminhar para a esquerda também aqui, ômega igual a zero, ômega igual a menos π sobre 2, ômega igual a menos π. Para a gente varrer aqui um ciclo completo de 2π radianos. Então, suponha que a gente comece aqui em sentido anti-horário, né? Em ômega igual a zero, está aqui. Nota, tem um polo aqui próximo à circunferência unitária, então a magnitude cresce, porque tem um polo presente aqui. Nota que o polo corresponde aqui a um ponto da transformada Z em que a magnitude explode. Então, perto da magnitude está alta. Então, você tem uma magnitude alta. Eu vou caminhando, aumentando o ômega, e vou chegar num zero sobre a circunferência unitária. Então, vai ter uma distância nula quando eu chegar em ômega zero aqui em cima desse zero. A distância entre o ponto de avaliação e o zero é zero. A magnitude do espectro aqui em ômega aproximadamente igual a π sobre 4 vem exatamente igual a zero. Continuo, passo por π sobre 2. Quando eu passar aqui por 3π sobre 4, eu tenho um polo que está próximo à circunferência unitária. Então a magnitude aqui sobe, né, devido à presença desse polo. Chego até aqui a π. Se eu caminhar no sentido anti-horário, estou em zero, menos π sobre 2. Quando eu chegar aqui em menos 3π sobre 4, eu tenho um zero próximo à circunferência unitária, não interessa se está dentro ou se está fora, eu vou ter um decrescimento da magnitude pela presença do zero próximo à circunferência unitária. Se esse zero estivesse em cima da circunferência unitária, esse ponto aqui viria a zero. Tá? Então a gente consegue fazer um esboço aproximado, né, da magnitude
do espectro, apenas avaliando a localização dos polos e zeros em relação aos pontos de avaliação. Isso é um esboço bem grosseiro. Nada me impede, nesse caso simples que eu tenho 2 polos e 2 zeros, de fazer uma grade na frequência aqui e medir com a régua as distâncias e obter um esboço do modo de elevado a j-ω. Nota que só a localização dos polos e zeros não me dá exatamente, né, o valor do módulo. Lembrar que a fórmula envolve um g que multiplica o produtório da distância dos zeros ao ponto de avaliação dividido pelo produtório das distâncias entre os polos e o ponto de avaliação. Esse valor g está em aberto, né? Porque só a localização dos polos e zeros não me dá por completo o x de z. Eu preciso, como a gente viu antes, saber um x de z0 pertencente à região de convergência do x de z. Aí eu consigo obter sem ambiguidade a expressão algébrica de x de z. No caso da fase, né, como é que a gente obtém aqui esses ângulos φ de zi e φ de Pn? No caso de zeros e polos, né? Como a gente falou antes, né? Suponha que eu tenha aqui um diagrama com apenas um polo. Como é que a gente obtém o φPn, né? A gente vai, a partir do polo, traçar uma reta horizontal do polo para a direita e vai ligar o polo ao ponto de avaliação que está sobre a circunferência unitária com o ângulo ω0. O ângulo φPn é o ângulo, caminhando aqui no sentido horário, entre esse segmento de reta e esse segmento que liga o polo ao ponto de avaliação. Nota que na expressão para θ de ω0, φPn aparece com valor negativo. É menos o somatório em n de φPn. Eu vou fazer isso para todos os polos presentes aqui no diagrama de polos e zeros. No caso de um zero, né, por exemplo, aqui presente nesse valor aqui, como é que a gente procede? Da mesma forma que a gente fez para o caso do polo. A partir do zero eu traço uma linha horizontal do zero para a direita e ligo o zero ao ponto de avaliação ω0 aqui, por exemplo. E o ângulo φzi vai ser o ângulo medido no sentido anti-horário entre esse segmento de reta tracejada e o segmento que liga o zero ao ponto de avaliação. No cômputo de θ de ω0, esse zero vai contar com um φ de zi positivo. Como é que fica aqui no caso do zero? Suponha que a gente tenha um zero localizado sobre a circunferência unitária e o ponto de avaliação seja nesse ponto aqui, ω0. A gente procede da mesma forma que a gente fez aqui com o caso do polo. Traça uma linha horizontal partindo do zero, indo para a direita, e liga o zero ao ponto de avaliação. O ângulo φzi vai ser o ângulo medido no sentido anti-horário entre essa linha tracejada horizontal e o segmento de reta que liga o zero ao ponto de avaliação. Então a gente obtém aqui o φzi, e no cômputo de θ de ω0, os φzi's contam com valores positivos e os φPn contam com valores negativos. Na interpretação geométrica, a gente pode verificar que a presença de zero sobre a circunferência unitária vai produzir um salto de mais π radianos na fase θ de ω, considerando aqui o argumento principal, ou seja, ω entre menos π e π. Suponha que a gente tenha um zero localizado em z igual a 1, que multiplica e elevado a j ω0, ou seja, sobre a circunferência unitária, de raio unitário, e com ângulo ω0. Eu estou fazendo aqui um zoom no entorno do zero. Aqui está a circunferência unitária, essa linha aqui inclinada. E como eu estou fazendo um zoom, eu vou considerar que isso aqui é uma reta, apesar de ser a circunferência unitária. E aqui está o zero em cima da circunferência unitária e vou calcular os ângulos φzi em 2 pontos de avaliação. Um antes de ω0, ou seja, em ω0 menos um infinitesimal γ, e um ponto depois de ω0, ou seja, em ω0 mais um infinitesimal γ. Então vamos calcular os ângulos. Começando aqui em φ de zi avaliado em ω menos γ. Vai ser, como a gente viu antes, traço uma linha horizontal que parte do zero e vai para a direita, está aqui essa linha tracejada, ligo o zero ao ponto de avaliação, no caso aqui ω0 menos γ. E é o ângulo entre esse segmento e esse segmento medido no sentido anti-horário, que vai ser esse ângulo aqui, π. Nota, esse π ele passa do argumento principal, porque π é maior do que π. Então eu vou rebater esse ângulo para o argumento principal e vai ser esse ângulo medido aqui em vermelho. Algebricamente, esse ângulo π rebatido para o argumento principal vai ser o π de argumento principal, que vai ser menos 2π menos π.
né, esse ângulo aqui nada mais é do que uma volta completa 2π menos o πc. E o negativo aqui para mostrar que esse ângulo é negativo. Dessa expressão, a gente consegue obter o π em função do π de argumento principal. Aqui a gente tem mais π menos 2π. Então, o π vai ser π de ângulo principal mais 2π. Então, a gente pode escrever o φ de ZI avaliado nesse ponto imediatamente antes de ω0 como o ângulo π, ou, se a gente quiser olhar aqui no argumento principal, que é desejável, o φ de ZI avaliado em ω0 menos γ vai ser o π de argumento principal, que é esse ângulo em vermelho aqui. Muito bem, quem vai ser o φZI avaliado depois do ω0, imediatamente depois, que é no ponto de avaliação ω0 mais o infinitesimal γ. Mesma ideia de antes, vai ser o ângulo medido no sentido anti-horário entre esse segmento de reto tracejado e o segmento que liga o zero ao ponto de avaliação, que é esse segmento aqui. Então vai ser esse ângulo em azul. Ora, essa linha que é a circunferência unitária, com um zoom gigantesco aqui no entorno do ω0, é praticamente uma reta. Então esse ângulo em azul nada mais é do que o ângulo π menos π radianos. Então a gente pode escrever esse ângulo aqui como aproximadamente igual a π menos π. Substituindo o π por essa expressão aqui, a gente vai ter que o ângulo medido agora no argumento principal vai ser igual a π menos π, que é π mais 2π menos π, que é π de argumento principal, mais π. Então a gente percebe aqui, olhando aqui o argumento principal, né, que ao passar pelo zero, a gente tem um salto de mais π radianos, né, do ponto de avaliação imediatamente antes de ω0 para o ponto de avaliação imediatamente depois de ω0. Então a gente pode inferir a presença de um zero em cima da circunferência unitária por duas formas. Olhando o módulo, vai ter um módulo igual a zero, porque tem um zero em cima do ponto de avaliação, ou observando saltos positivos de π radianos na curva de fase. Como é que fica a questão de polo sobre a circunferência unitária? Ou seja, um polo presente em Z igual a 1 raio unitário e elevado a J ω0, ângulo ω0. Isso vai produzir um salto de menos π radianos na fase, olhando aqui o argumento principal, ou seja, ω entre menos π e π radianos por amostra. A gente procede da mesma forma que a gente procedeu antes para o caso do zero, né? Vai lembrar que o φ de Pn, na fórmula da função de fase, contribui valor negativo. Muito bem. Aqui está o polo em cima da circunferência unitária, aqui é a circunferência unitária. É um zoom enorme no entorno do polo presente em ω0. Um ponto de avaliação imediatamente antes de ω0, em ω0 menos um infinitesimal γ. E um outro ponto de avaliação depois de ω0, em ω0 mais um infinitesimal γ. Quem vai ser o φ de Pn no ponto de avaliação ω0 menos γ? Vai ser o ângulo medido no sentido anti-horário entre essa linha tracejada, horizontal, e o segmento que liga o polo ao ponto de avaliação ω0 menos γ. Então vai ser esse ângulo aqui, em preto, πc. Nota novamente que πc é maior do que π radianos, logo não está no argumento principal entre menos π e π. E a gente vai rebater esse ângulo por argumento principal e vai ser esse ângulo aqui em vermelho. Então o πc de argumento principal vai ser menos 2π mais πc, que é igual a esse cara aqui, né? Só tirei o parênteses, vai ser menos 2π mais πc. Lembrando que o πcn, né, vai ser então igual a menos πc, porque a contribuição dos polos é negativa em relação aos ângulos, tá? Essa é a expressão fora do argumento principal, e no argumento principal vai ser essa expressão aqui. O φPn de ω menos γ vai ser o menos o π de argumento principal. E o π de argumento principal é esse ângulo aqui. Nota então que vai ser uma contribuição positiva, tá, de ângulo. E o menos π de argumento principal, por essa expressão aqui, vai ser 2π menos π. Agora, quem é o πcPn avaliado depois de ω0, imediatamente depois de ω0, em ω0 mais infinitesimal γ? Vai ser o ângulo medido no sentido anti-horário entre esse segmento tracejado e o segmento que liga o polo ao ponto de avaliação. Então vai ser esse ângulo α. Lembrar, né, que na fórmula do θ de ω, o ângulo πcn tem contribuição negativa. Então vai ser menos esse ângulo α. A gente colocar lá na fórmula do θ
de ômega. E quem é esse alfa, né? Nota só, esse alfa nada mais é do que o ângulo ψ menos π, considerando que essa circunferência unitária, num zoom enorme aqui em torno de ômega zero, é uma reta. Esse ângulo aqui é aproximadamente igual a π. Então, alfa nada mais é do que o ψ menos π. Então, a gente pode escrever isso como sendo mais π menos πc. Isso aqui a gente pode escrever como sendo 2π menos ψ menos π. 2π menos π é igual a π, então essas expressões são iguais, e essa expressão aqui é igual a menos πc de argumento principal, que é o que a gente viu aqui. Então a gente percebe que entre ômega zero menos gama e ômega zero mais gama, você tem uma diferença aqui de menos π radianos, ou seja, o ângulo passa de menos πc de argumento principal para menos πc de argumento principal menos π. Então você tem aqui um salto de menos π radiano na fase quando você tem um polo sobre a circunferência unitária.